Olá, pessoal. Eu sou a Carol Larson e eu estou aqui com Guilherme Lemos, corretor no Brasil, mas ele vende imóveis também nos Estados Unidos e agora aqui em Dubai. Guilherme, muito obrigado, porque te trouxe para Dubai dessa vez e coincidiu a gente se encontrar aqui. Que coisa, né? Obrigado você pelo convite, obrigado pela assessoria. Antes de mais nada, a Carol é minha contadora da empresa nos Estados Unidos, cuida das minhas coisas no Brasil e cuida agora de toda a operação dessa migração que eu estou fazendo em Dubai. Então aqui é um testemunho, não é só indicação de todo o processo que eu venho vivendo. A gente vive hoje um processo de sociedade, né? Quase que uma sociedade com o governo no Brasil. Isso impacta qualquer empresário, isso atrapalha demais a vida do empresário, as novas regras fiscais que são impostas hoje sobre taxas no Brasil. E eu, como tenho uma operação internacional, eu preciso de um contador de qualidade, eu preciso de um escritório global, eu preciso de alguém que entenda dessa múltipla nacionalidade das regras. Porque imagina, não é só o Brasil. O Brasil também quer saber quanto que eu faturo nos Estados Unidos. Agora o mundo tributa globalmente, quer saber, né? o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer em Dubai. E aí, para isso tudo, pessoal, a Carol entende tudo e mais um pouco com toda a equipe, né? Tem escritório em Dubai, tem escritório em Orlando. No Brasil ainda não, porque o Brasil tem escritório em São Paulo, agora no Alphaville. Olha só. E qual que é a outra parte do mundo que você está atuando? Olha, na verdade, agora a gente tem escritório em 35 países, porque recentemente eu trouxe a Larson para dentro de uma empresa multinacional, que é a H & Co. Então, assim, por isso que a gente está cada hora num lugar. Então, eu estou visitando todos esses nossos novos escritórios para entender também o que nós temos de time, para poder atender ainda os nossos clientes de forma mais global. Carol, e aí entra um assunto importante. O brasileiro, eu vou usar um termo aqui um pouco peculiar, a gente ainda eu vou me colocar, tá, na situação. Nós somos analfabetos fiscalmente. O nosso conhecimento, a gente delega muito para o contador e muitas vezes o contador não tem um conhecimento global. Esse é um problema que eu vivi e que você solucionou. Ou seja, eu comecei a ter um problema, na hora que eu busquei assessoria global para investimento internacional, você tem que ter um contador que entenda das leis fora do seu país, mas que também conheça as tributações locais. E eu conto aqui por experiência própria, porque tudo que você fatura hoje, tudo que você ganha é amarrado. Você é técnica nisso, você sabe hoje muito o mundo bem todo, disso. com FATCA, né? E aí a escolha de vir para Dubai tem muita relação com essa facilidade legalmente realizada na forma fiscal. Ou seja, comecei a estudar o mercado imobiliário, comecei a estudar um pouco mais. Eu tinha vindo para cá há 3 anos, 4 anos passear com a minha família. Confesso para você, fiquei 2 dias em Dubai, porque daqui eu tinha ido para uma praia, para Maldivas, passear com elas, que era o sonho das filhas, e a gente realizou. E eu tinha 2 dias para ficar em Dubai, era pandemia, então era meio que um transtorno. Conheci Dubai, a parte turística. Cheguei recentemente em Dubai, acho que estou aqui há 5 dias, mas 5 dias movimentado que parece quase 5 meses. Estou vendo que você não para. Não estou parando e o fuso horário nos ajuda, porque a gente trabalha aqui até às 3 da manhã atendendo os clientes trabalha 18, 20 do Brasil, horas, fazendo gente, reunião. por dia aqui. E eu estou impressionado e encantado, né? Eu me encantei pela região porque me traz muito a lembrança. Eu vivo em São Paulo grande parte do tempo, morei no Rio de Janeiro. Então, me traz muito essa junção. São Paulo, Rio de Janeiro, a beleza da praia, né, o movimento de São Paulo, as facilidades de São Paulo, uma cidade internacional receptiva. Como a gente é bem quisto aqui, como a gente é bem recebido aqui. E até a parte da praia que você falou, acho muito interessante, né? A praia parece ter um calor humano aqui. Olha, é fantástico. Eu me encantei, porque eu rodo a cidade, eu conheço todas as partes da cidade. É quase que uma obrigação, né, para um consultor imobiliário internacional. Eu fui movido a chegar aqui por uma curiosidade de estudar o mercado. Entender que Dubai entrou hoje nos 5 principais mercados do mundo. E aí, para você, brasileiro, é importante entender que aqui você está isento de tributação. Ah, Guilherme, Singapura. É um dos primeiros locais de investimento de Singapura, mas para o estrangeiro comprar em Singapura, ele tem que pagar 60% de imposto para o governo por ser dono. Então, não fica viável. Aí você vem para um país desse, para uma região dessa, onde você investe.
tem a isenção de property tax, de IPTU. Imposto de renda, IPTU, imposto de sucessão, imposto de ganho de capital. Isso é um impacto no ROI muito forte. Com certeza, No para aqueles que sabem retorno calcular o valor. financeiro, para quem vai ganhar aí uma renda passiva com os aluguéis, isso é muito bom. Porque a rentabilidade que você tem, outras questões curiosas aqui que eu estava checando, o ganho anual do aluguel, a garantia do aluguel pago por ano, tudo se resolve num departamento do governo, que é o DLD. E tudo garantido, né? Tudo Então garantido, você sente tudo muito correto, seguro. tudo registrado. O inquilino, ele tem uma responsabilidade enorme. Quem faz a vigilância também, parte dela é o governo. Então, são muitas seguranças que atrelam o investimento. E aí, às vezes, o brasileiro está lá nos ouvindo, mas é distante, mas eu estou longe, mas talvez eu não vou para Dubai. Quando você vai no banco e põe o seu dinheiro num fundo de investimento, o cara lá, o gestor da sua carteira, está investindo aqui. Mesmo sem você saber. Ele pega parte lá do fundo de investimento que você deixou para ganhar seus 15% e está colocando dinheiro nos principais mercados imobiliários do mundo, porque rentabiliza, porque valoriza, porque o yield é alto, porque o ROI é alto. Mas também tem que entender a parte fiscal, que é o benefício. E aí eu quero te dar essa pergunta. Me conta aí as principais vantagens, Carol, que o brasileiro necessita saber para essa migração da vida dele fiscal do Brasil para os Estados Unidos. Primeira coisa é que Dubai oferece o Golden Visa, né? Hoje a gente tem visto uma procura muito grande pelos brasileiros de Paraguai e Uruguai, porque é fácil de tirar a residência. Dubai também tem uma facilidade que é através do Golden Visa. O Golden Visa vem através da aquisição de um imóvel. E qual que é o grande benefício dele? Você não precisa ficar no país. Então, você faz a aquisição de um imóvel, você não precisa vir aqui também para comprar o imóvel. Você pode mostrar o imóvel para o seu cliente online, ele faz a aquisição. 75% hoje das transações são feitas online de forma remota. Após a aquisição do imóvel, você já se qualifica para aplicar para o visto. Todo o processo inicial é feito à distância. A pessoa vem para Dubai, questão de 2 a 3 dias, máximo 5 dias, ela consegue a residência. Quer dizer que, nesse momento, ela está pronta para fazer a saída dela do Brasil. Só que um ponto muito importante, que eu gosto sempre de ressaltar, é que tem muito brasileiro fazendo isso, indo para o Paraguai, para o Uruguai ou para cá, pegando a residência, aqui é mais rápido, 5, 6 dias, no Paraguai, no Uruguai demora um pouquinho mais, e voltando ao Brasil. Então, assim, você está desqualificando totalmente o seu processo de saída. E por que isso? Porque não é bem acompanhado por porque um as pessoas contador, acham que residência é informação. baseado na residência imigratória. E residência imigratória, eu, por exemplo, eu sou cidadã americana e posso ter residência fiscal no Brasil. Só que os Estados Unidos é um país que eu nunca perco a fiscal. Agora, já o brasileiro, ele é residente fiscal no Brasil pelo teste de presença, ou americanos, ou qualquer outra residência. Então, se você é brasileiro, fez a sua saída definitiva, ficou 20 dias no Paraguai, ou no Uruguai, ou aqui e voltou, e ficou 200 dias no Brasil, você pode ter feito essa saída, mas você é residente fiscal no Brasil. E a Receita está alertando muito sobre isso. Então, qual que é a ideia de Dubai? A maioria das pessoas que estão vindo para cá investir são pessoas que já investem globalmente. Então, o brasileiro, especialmente os que são ultra high net worth, estão fazendo a saída e estão morando 3 meses em cada lugar do mundo. Você já deve ter escutado falar, não tenho mais residência. Então, está muito comum no meio das famílias que têm um poder aquisitivo alto, fazer a saída, pegar a residência de um outro lugar, como, por exemplo, Dubai ou outro país, e ficar 3 meses em cada lugar. Fica 3 meses em Portugal, 3 meses na Espanha, 3 meses aqui, 3 meses no Brasil, e fica ao redor do mundo, vamos dizer assim. Então, hoje, os Dubai tem chamado muita atenção pela facilidade do visto de residência do Golden Visa e por não ter a necessidade de ter que ficar aqui 183 dias, diferente de outros vistos, que é possível você pegar também, mas você tem que ficar aqui por um determinado período. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Para quem quer continuar a atividade de cuidar das suas empresas ou mesmo ter que estar com a família, a gente tem casos, né, de ouvir que as pessoas que migraram para os Estados Unidos tiveram que ficar 2 anos, 3 anos esperando a liberação para poder voltar para o Brasil. Essas coisas que é um processo normal, é um processo interno, tudo bem. Não estamos aqui criticando, estamos falando das diferenças. Agora,
um dos maiores diferenciais que, lendo e observando, né, é essa questão de isenção de impostos. Eu ia chegar nesse ponto, falei demais do A gente está hoje com o brasileiro assustado. Você quer assustar o brasileiro, nem põe um leão solto, fala imposto, ele assusta, ele está perdendo a confiança porque a cada dia entra um tributo novo. E a insegurança, porque a reforma tributária foi muito mal escrita e até hoje não está definida. E daqui a pouco vão colocar IBS, CBS, e ninguém está preparado. Ninguém no Brasil está preparado para isso. Impressionante. E aí, aqui as vantagens são que ele abrindo uma empresa, e se ele tiver o faturamento feito por aqui, a empresa dele receber por aqui, né? Se isso pode, primeiro, e se pode, ele tem o benefício da isenção fiscal que Dubai oferece. Seria isso? Ok. Deixa eu voltar só um pouquinho para falar do que é não ter imposto de renda em Dubai. As pessoas físicas não pagam nenhum tipo de imposto. Então, não tem imposto de renda, não tem ganho de capital, não tem IPTU, não tem imposto sobre investimentos, não tem imposto algum. Lá em 2023, foi criado um imposto para as corporações, só que não é um imposto que todas as empresas pagam. Então, eles colocaram uma regra. Existem as zonas francas, as quais, se a pessoa tem uma receita qualificada, ela tem que vir de uma operação real, tem que ter governança, tem que ter funcionários, tem que ter um escritório, ela está isenta. Se a empresa ela não consegue comprovar toda essa governança, estando numa zona franca, ela vai estar sujeita a um corporate tax que é de 9% sobre o lucro líquido daquilo que excede 375 mil dirhams. Então, você imagina, 100 mil dólares, você pode ter 100 mil dólares de lucro, caso você tenha que pagar imposto, só acima de 100 mil você começa a pagar 9%. Não existe nenhum lugar do mundo que você tenha essa isenção. Com essas alíquotas. O que as empresas brasileiras têm feito muito? Têm trazido suas empresas para cá, normalmente para o mainland ou para o DMCC, dependendo do tipo de atividade. Cria-se tudo isso que é necessário, a governança, o escritório, um funcionário, e consegue fazer os seus recebimentos aqui em Dubai, como uma empresa de consultoria, de intermediação de negócios, e aqui em Dubai não vai estar sujeito aos impostos absurdos que nós sabemos no Brasil, de lucro presumido e lucro real. Só que aí vinha aquele ponto que nós estávamos conversando da parte da tributação do Brasil. Então, você consegue trazer a sua empresa, ter todo esse benefício fiscal de não pagar nada, ou caso tenha que pagar só 9%, mas aí entra o lado de quem ainda é residente fiscal no Brasil, que é obrigado a declarar o lucro da sua operação lá. Então, por isso que é muito importante fazer um desenho muito bem planejado para que realmente fique eficiente. Porque tem muita gente trazendo suas empresas para cá e esquecendo do lado de lá, aonde vai sofrer a tributação. Está entendendo o ponto que eu estou chegando, que a gente conversou, da questão da tributação do Brasil, que hoje tributa globalmente, por isso tanta gente está querendo sair de lá. Então, tem muita gente saindo totalmente, traz o negócio, está vindo com as suas famílias para cá, porque hoje Dubai está sendo muito procurado por famílias, não só por expatriados, que antigamente eram executivos. Hoje, famílias inteiras do mundo todo estão mudando para cá. E assim, números impactantes, né? Dubai hoje já tem um PIB de 170 bi a quase 200 bi. Está aí entre um dos principais PIBs de toda a União dos Emirados Árabes. Outra questão muito interessante é a quantidade de gente que chega em Dubai. Eu estava abismado com Orlando, que eram 1.500 novos moradores por semana. Dubai passa de 3 mil. É mais que o dobro. 3 mil novas famílias por semana. Aí você olha para tudo isso que estão construindo e não vai dar. E eu vou te trazer número que eu estudei. Por que eu pus meu dinheiro aqui? Ou estou colocando meu dinheiro aqui no investimento imobiliário? E eu faço isso, Carol. Antes de levar para o meu cliente, eu invisto. Nós fazemos isso, nós testamos primeiro. Eu coloco, eu conheço o mercado para saber o que é melhor para ele e aonde ele deve levar. Então, eu olhei o listing, a gente tem aplicativos, né? Lá nos Estados Unidos é o MLS, aqui tem outro aplicativo, Finders Property, enfim. E você tinha lá 90 mil propriedades disponíveis à venda. Poxa, peraí, isso é bom ou é ruim? Porque Orlando, a média, que a gente olha o mercado, é assim, quando o momento está seller market. O momento está seller market quando o número é abaixo de 8 mil. O momento está buyer market quando passa de 10 mil. Então, hoje a gente vive um momento buyer market em Orlando.
E aqui também é o momento buyer market. Pro comprador, Mas quando você pensa que vai receber o equivalente a quase 200 mil, 230 mil novos moradores e só tem 90 mil unidades disponíveis, é nada. É nada. Então, a pessoa que não tem a informação não vai evoluir para um bom negócio. E, lógico, você tem que ser acompanhado por um corretor, você tem que saber onde investir, os locais que vão te dar preço bom. Diferente também dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você ganha mais desconto comprando pronto. Aqui o off-plan, que é o na planta. Então você vai viver aí a experiência de poder pagar durante a construção, né? O que não acontece nos Estados Unidos, é muito rápido, 3 meses, 4 meses está pronto. Às vezes entrega uma casa e você já tem que ir para trás de um financiamento. Quantos brasileiros eu atendi que ele fala, Guilherme, eu quero parcelar durante a obra. Eu falei, mas 3 meses, pode parcelar em 3 mas como assim 3 meses? 3 meses entrega. Agora, Dubai não, pessoal, Dubai você compra, tem um plano de pagamento de 3 anos, muitas vezes. Não, e agora até mais, entrega, né? A flexibilidade que alguns tem developers estão trazendo. Eu estava olhando, dividindo em 80 meses, e tudo sem juros, tudo 0%. Sem correção, e na qual você ganha a valorização do imóvel que você está comprando hoje. Então, e ainda mais se amanhã decidir vender, não tem que pagar nenhum imposto. O país que você tem um imposto de ganho de capital menor hoje é 15%. Então aqui você ainda sai com 15% a mais no bolso. E não tem o IPTU. Porque o IPTU, vou te dar um exemplo. Uma casa em Kissimmee, que é uma cidade bem conhecida, que você vai comprar ela por $400 mil. O IPTU dessa casa por ano é $6 mil, $7 mil. $7 mil para um brasileiro é R$35 mil. É muito. Né? Claro, Orlando tem um baita potencial, tem a valorização, tem a quantidade de inquilinos, é um baita local para investir. Mas quando você também olha para Dubai e visualiza esses números e pensa que R$35 mil está sobrando no seu bolso só de não ter a taxa, é um fator muito importante, porque é por ano. É por ano. É. Outra coisa bem impactante que eu vi aqui, né? É uma cidade não tão extensa. Lá em Orlando, tudo que você vai fazer é 30 minutos. Esse ponto da economia do IPTU, né, atrelado a um ótimo investimento, a valorização, é algo que mundialmente você vai escolher alguns países. Estados Unidos é uma ótima opção. Dubai está se tornando uma ótima opção. E aí, Carol, eu vou comparar também um pedaço do Brasil, que o brasileiro conhece, que é Balneário Camboriú. Quem investiu em Balneário Camboriú há 10 anos atrás, ganhou muito dinheiro. Dubai vive hoje o início comparado a Balneário Camboriú. A gente tem um recurso mais valioso da nossa vida, que é tempo. Para você que é uma pessoa muito ocupada, para mim que tem um calendário extremamente ocupado, né, com muitos profissionais que trabalham comigo. Estar aqui, vivendo o mercado, aprendendo o mercado, conversando com profissionais do mercado, só vale a pena porque o mercado entrega retorno financeiro. Claro. Demonstrado. A oportunidade que tem hoje, muita gente olha para mim e fala assim, Guilherme, mas já subiu muito, não vai subir mais. É a mesma coisa que você falava há 10 anos em Balneário Camboriú. Há 10 anos atrás, né? O brasileiro virava, mas Balneário Camboriú já virou... Explodiu. Aí você deixava de comprar, subia mais. Você deixava de comprar, subia mais. E aí, pessoal, é a diversificação. Tenha o seu imóvel. Muita especulação, não é, Guilherme? Desculpa interromper, claro. Muita especulação. No Brasil. Se a gente está aqui, a gente está vendo, né? A realidade. Então as pessoas têm que estudar, têm que entender a realidade, ao invés de ficarem falando o quanto estão falando, e não só daqui, sobretudo. Eu acho que para você falar, você tem que primeiro entender. Sim. E você fala com propriedade, que eu sei o quanto você estuda, eu sei o quanto você é preocupado. É importante, o meu dinheiro ele vai ser o dinheiro dos meus clientes. Com certeza, poxa vida. Com certeza. É suado, foi conquistado. Agora, outro detalhe muito interessante que entra aí, a parte fiscal. Eu quero mudar minha vida. Está assistindo lá o brasileiro que já sofre muito com toda a carga tributária, quer encontrar um caminho, não conseguiu o caminho dele pelos Estados Unidos. Ele pode tentar Dubai, é fácil conseguir esse acesso para que você pesquise antes. Como é feito isso? Porque assim, a pessoa que está assistindo lá, Carol, eu vou colocar por mim. Meu medo é, eu vou pagar um contador e não vai dar certo. Porque ele já vem com isso de outros países. Cara, fiz tudo, gastei com advogado nos Estados Unidos, gastei $17 mil e perdi o processo. Como que é Dubai?
Você consegue dar uma assessoria para ele? Lógico, você tem que cobrar a sua assessoria, as horas talvez, mas a gente consegue chegar nessa resposta de forma mais simples, entregando para quem está nos assistindo, e de forma prática. Como que seria inicialmente esse caminho? Para ele que está lá, que precisa encontrar uma saída legal e que quer mudar a vida dele para um país que vai dar a liberdade da segurança, que vai dar uma boa qualidade de comida. Pessoal, a comida aqui é maravilhosa, a comida do mundo inteiro. Vai te dar a tranquilidade de vários locais aqui, você não ter trânsito. Circular pela cidade com pouco tempo. Ter escolas de qualidade para os seus filhos. Um país receptivo. Eu nunca fui tão bem recebido. Às vezes a gente é tão bem tratado que você chega e fala, calma, não precisa tanto, né? Não é? É verdade. É tudo assim. Espetacular. Eu estou alucinado. Você quer uma coisa, está aqui, está ali. Você chega no restaurante, eles estão toda hora limpando, arrumando, tentando te tratar melhor. No próximo podcast que você for gravar em algum país que você me levar, eu vou pedir para você pelo menos 2 semanas para minha euforia baixar, porque eu estou tão entusiasmado aqui que fico até preocupado com essa. A sua euforia de agora é a minha euforia de 2 anos atrás, quando eu tomei a decisão de investir aqui. Quando eu comecei a ver de verdade isso que você está vivendo hoje, eu falei, gente, esse é o lugar que eu quero passar minhas férias, me Então aposentar. Vamos tirar esse gostinho lá da pessoa que está nos assistindo. Conta para ele se é difícil. Vamos lá, de forma mais simples. Qual que é o caminho? Preciso começar. Por onde começa? Vamos lá, de forma mais simples. Quem quer se mudar para Dubai? Então, como eu já disse, mas vou tentar explicar de forma mais clara. O melhor caminho, na minha opinião, é através do Golden Visa. Porque você vai ter um lugar onde você vai poder morar ou você vai poder alugar. Golden Visa só com imóvel. Ter uma renda, caso você não venha morar. O Golden Visa tem outras formas de você atingi-lo. Só que com o imóvel é a forma mais simples. Então, você compra um imóvel que hoje não precisa mais ser de 2 milhões de dirham. Assim que 2 milhões de dirham, pessoal, é equivalente a quase, mais ou menos 500 mil dólares, mais ou menos. Mas agora eles também estão dando essa flexibilidade. Não precisa mais ser nesse montante. Que nos Estados Unidos hoje está de... Hoje, para você fazer um visto EB5, que é o visto de investidor... 1 milhão? É 1 milhão, com taxas e etc. E tem aquele outro Golden visto Visa, que o Trump lançou, que era de 5 milhões e tentou vender não sei quantos, conseguiu vender um determinado número só. Quer dizer, ao invés de você comprar um visto americano por 5 milhões, que não vai te dar nada em troca, ele vai te dar um green card só. Aqui você paga 500 mil dólares, 550 mil dólares num apartamento que tem boa valorização, yield de 6% a 9%, dependendo da região. Rentabilidade com o ganho com aluguel vai passar aí de 7,5% até 12%. Sabe um lado legal? Puta, toda hora eu te interrompo porque eu vou lembrando das coisas que eu estou pesquisando. Cara, a dificuldade que eu tenho de vender imóvel comercial em Orlando para o investidor brasileiro, e aqui você ganha muito com imóvel comercial. Eu vi isso aqui também. É absolutamente oportuno o investimento na área comercial. E você tem um ROI, você tem um ganho financeiro muito alto. Porque nos Estados Unidos é aquela coisa de construir mall, né? Não tem a lojinha para você comprar embaixo do prédio, abrir a cafeteria ali, você você não vai comprar o ponto para alugar. E aí, como é um país de entrada de estrangeiro, que busca a oportunidade, que precisa trabalhar, ponto comercial aqui é uma mina de ouro para o investidor imobiliário. O ponto comercial, a loja para você comprar é algo que vai te dar um dos maiores ganhos financeiros. E vou te contar que você compra a partir também de 500 mil dólares em regiões boas. Lógico, eu não sou nenhum especialista, estou estudando o mercado imobiliário, mas garanto a você que eu passei o último ano dedicando grande parte do meu tempo para estudar esse mercado, que me chamou muita atenção da quantidade de investimento. 9% do PIB de um dos maiores produtores de petróleo do mundo, 9% do PIB é do mercado imobiliário. Olha isso. De um país que é 1/10 do tamanho populacional de outros países que tem PIB aí, real estate equivalente a 12% como Estados Unidos. Então, essas equivalências têm que entrar na sua cabeça que é investidor. É isso que o cara do banco olha, calcula, pega seu dinheiro lá que você pôs na poupança, que você pôs num fundo de investimento e traz para cá e investe. Mas, continuando, caminho fácil para o cara vir. Golden Visa. E depois, empresa, tal, como que são as etapas? Golden, se você
vier para cá com o Golden Visa, você não precisa de uma empresa, a não ser que você vá querer desenvolver um negócio aqui. Então, tem muita gente que está aposentado, que quer vir aqui para curtir esse lifestyle que é maravilhoso, que é um apartamento na Marina, não quero fazer mais nada, tenho minhas receitas passivas de outros lugares e quero viver aqui. Vem com o Golden Visa, novamente, não tem necessidade de ficar 183 dias no país, pode ficar o tempo que quiser aqui e morar em outros lugares do mundo. Ah, não, estou muito jovem para me aposentar, quero começar em Dubai, já que Dubai é um lugar que ele é pró-negócio, então é uma outra possibilidade, não quero comprar um imóvel, quero ir testar Dubai. A gente pode abrir uma empresa aqui, dependendo do tipo de atividade que a pessoa vai desenvolver. A abertura da empresa em si oferece o visto para essa pessoa, só que não é o Golden Visa. Aí vai ser o visto de 2 anos, ele tem que ficar aqui por um certo período. Mas tem um caminho migratório que ele pode evoluir aqui. Super barato, assim, comparado com a imigração de outros países. Se você tem o seu negócio no Brasil, Carol, vou entrar numa linha aqui que, claro, cabe ao contador te orientar, mas pensa na possibilidade do seu negócio aí no Brasil, você transferir para cá um comércio, outras atividades, e você começar a sua vida aqui, também economicamente, produzindo. Eu acho que o brasileiro ainda não parou para ver Dubai. Porque hoje... Ele acha longe, hoje, o que Dubai, é muito próximo ele tem tantas opções. E assim, pessoal, eu sou americana, moro nos Estados Unidos, continuo morando lá. Mas tem tantas opções, que tem tanta coisa que ainda falta aqui, que qualquer negócio que você abrir aqui vai dar certo. Isso é uma brincadeira que os locais fazem. Eles falam, se você não quiser ganhar dinheiro, vai depender de você não querer. Porque mesmo não querendo, você vai ganhar. 200 mil pessoas chegando por ano. Por ano. Imagine o impacto que isso tem no negócio que você pode abrir. Tudo que você pode imaginar. Ramo de alimentação, comércio. O agro está muito forte aqui. Serviço. Né? E a qualidade, eu aluguei um Airbnb para ficar aqui esse período, aí não vou falar o nome da empresa, mas contratei uma empresa, achei espetacular o serviço da empresa. Espetacular. Me atendeu, resolveu lá o problema. Tive um problema um pouco mais sério no apartamento, trocaram no mesmo período. Fomos lá para um outro apartamento, colocou num apartamento melhor. Então, assim, coisas que a gente... e para te informar, pessoal, aqui também tem short term e long term. Como tem... E uma novidade, que eu acho que, se você ainda não se ligou, agora é hora de você prestar atenção. Abu Dhabi vai trazer Disney World para a região, o parque mais famoso do mundo, o parque mais impactante para quem tem operação de Airbnb, vai chegar no Emirados Árabes Unidos. Certo. E se você não entrar agora, você vai pagar para quem está vendo isso e investindo nesse momento, que aí você paga o prêmio para quem entrou antes. Essa é a questão do investidor imobiliário. Excelente dica, que esse projeto, né, já existe há um tempo e agora realmente está com tudo aprovado para começar. Então, invista em Orlando por causa da Disney e ganha dinheiro. Você sabe do cassino também, né? O cassino do Wynn. É uma ilha, eu tive... para visitar o empreendimento, vimos uma maquete, é incrível o que eles estão fazendo ali. E olha que legal também, eu vou falar tudo que eu estudei aqui, não sou técnico, tá? Consulte sempre o corretor, pergunte, mas aí tem o leasehold e o freehold. E aí fiquei estudando isso porque eu achei curioso. Falei, peraí, deixa eu entender o que é esse negócio. Então, o leasehold é uma parte que o governo, é uma área natural, vou explicar do meu jeito, tá? Que não é técnico. Uma área natural produzida pelo governo, uma área histórica da cidade, do país, onde se você compra um imóvel, você é dono dele por um tempo suficiente que o governo quer reconhecer você como dono, na maioria dos contratos, 99 anos. Uhum. E você faz aí a venda, comercialização, ganha dinheiro com aluguel, e aí quem compra vai tendo só aqueles anos restantes de uso. E eu acho isso correto, porque nessa área existe um cuidado muito maior do governo em valorização imobiliária, em cuidados com manutenção, em melhoria, em regras, do que na freehold. Excelente. Que também é muito bom para investir, porque você é dono eternamente. Mas olha que interessante, às vezes falando assim, você vai achar que uma praia, todas são leasehold. Mas não, se o cara foi lá e produziu a ilha, se ele foi lá e criou a ilha, e é uma ilha criada, não é natural. Self-made island. Isso. Ele vende como freehold. Então, achei espetacular.
para quem estuda, entende a diferença. Quem não estuda vai te explicar que não compra ali ou compra aqui. Não, você entenda a diferença, saiba os benefícios e as desvantagens do investimento em um e outro. As suas análises são sempre muito interessantes, porque você consegue ver de uma forma que a maioria das pessoas não vê. Então, toda vez que fala Lizzie Hold, as pessoas falam, não, mas Lizzie Hold é ruim. Vai lá para você ver a área. Não, Eu fui numa área você Lizzie tem uma Hold, cabeça cuidado financeira como a minha. Lógico. Então, o que a gente vê quando a gente está olhando para o mercado real estate ou para os negócios aqui em Dubai? A gente tem a cabeça financeira, a gente não está vendo só o que está acontecendo agora, a gente está pensando no macro, o quanto essa região se valoriza ano a ano, porque o cuidado todo que o governo tem, porque é dele. Vai voltar a ser dele, mas ele está gerando receita ali também. Aí já tem ali do outro lado uma ilha criada, que aí você já pode vender, que também é um espaço que foi melhorado por uma construtora privada ou uma construtora do governo que vai desenvolver ali. E com todas as outras coisas que acontecem aqui, teve um ponto muito importante que a gente discutiu, foi sobre o gráfico da renda per capita dos Emirados e Dubai, e o que muita gente acha que Dubai vive de petróleo. Então, isso é o maior absurdo. Dubai não vive de petróleo. O petróleo existe lá em Abu Dhabi. Aviação, real estate, retail, turismo, comércio, indústria, você tem uma série de desenvolvimentos. Mercado imobiliário é quanto? Mercado 12, imobiliário, 15? 9 a 12% 12 do PIB. Do PIB. E sabe quem são os maiores investidores aqui? Brasileiro nem aparece na lista. Ó, indiano, chinês, inglês, o próprio árabe investe muito em Dubai. Né? Então você tem nacionalidades, o americano está investindo muito aqui. Também. Você vai chegar depois. Infelizmente, o brasileiro trava na possibilidade de ampliar o conhecimento. Então é hora. Está assistindo o vídeo? Vai pesquisar. Olha, você tem chat GPT agora, né? Põe lá. Vê o que ele fala de Dubai. Você vai ver os números que ele mostra. Outra coisa interessante que pesa para o investidor dos Estados Unidos. Insurance, seguro do imóvel. Que abismado aqui, quando eu comecei a estudar seguro. O seguro está incluso nas taxas do condomínio. Quem faz o seguro é a própria construtora do imóvel. Mais segurança para o imóvel. Mas se você quer contratar um terceiro, você ainda pode. Ainda pode. Tanta facilidade que encanta. Imagine um cara que é alucinado por estudar o mercado imobiliário mundial. Já estudei Portugal, já estudei Singapura, que eu te falei. Poxa, estava louco para vender Singapura. Mas um brasileiro pagar 60% para o governo para ter um imóvel em Singapura, que mesmo assim vai fazer, vai recuperar, tá, Carol? Se viabiliza completamente. Não, mas vai recuperar, recupera em 10 anos. 10 anos o imóvel tende a subir 60% em Singapura, você recuperou o que você pagou para o governo. Mas é algo que vai deixando o brasileiro longe. Agora, quando você conhece o mercado de Dubai, Orlando, Brasil, que é uma potência. O Brasil é uma potência, São Paulo valoriza absurdamente o imóvel, mas você não tem base, né? A questão de investir no Brasil e investir em Dubai é que no Brasil você se decepciona com muita coisa todos os dias. Em Dubai eu me encanto com toda a novidade que acontece todo dia. Então, é essa a diferença que nos dá coragem para botar o dinheiro num país organizado. Eu queria complementar que eu acho que justamente isso. Eu tenho investimentos também no Brasil, dos Estados Unidos e agora aqui. A segurança você tem aqui em Dubai, não estou falando só a segurança de a gente estar na rua. Do investimento, da operação. Do investimento, de como isso está atrelado ao governo controlando e como é público você acompanhar tudo. E, infelizmente, a gente não tem em outro lugar. Então, você no Brasil, o metro quadrado valoriza muito, mas na hora da venda... Da sua cidade lá de Orlando, 75% dos problemas de construção envolvendo investidores são feitos por construtores brasileiros. Sabe quando isso vai acontecer em Dubai? Nunca. Porque o governo não deixa alguém chegar aqui e tirar a licença de construção, porque ele é o responsável legalmente por uma operação imobiliária. Ele tem um departamento que cuida de toda a transação imobiliária que acontece. E até mesmo se ele quiser abrir uma construtora aqui, ele vai ter que passar por um processo e vai. Ele tem que ter capital para deixar em garantia da obra toda. Se ele não tiver o valor da obra toda para deixar lá garantido, ele não vai construir nada, que nem o brasileiro ao redor do mundo, novamente não vou falar Orlando, Flórida, sou de lá, né? Tenho muito respeito por tudo lá, mas às vezes a pessoa começa um projeto para ir alavancar dinheiro.
Não. Tem o dinheiro, comprou o terreno e não tem o dinheiro para a obra. E aí você acaba chamando claro, investidores. vamos ser sinceros. Você tem Lennar, que é uma baita construtora. Sim. Você tem Put, você tem D.R. Horton. Plain. Você tem diversas construtoras nos Estados Unidos que também tem a escrow account, são garantidas. Se quebrar, você pega o dinheiro de volta. Tudo isso como funciona aqui. Sim. A questão diferente é que para você virar um construtor em Dubai, quero construir um prédio. Meu amigo, não basta a sua vontade, não. Tem que ir com Se o bolso além de ter que ter as bem licenças, cheio. pega bastante capital, que o governo, como vai ser responsável pela obra que você vai construir, ele quer que você deposita. Numa conta reservada, todas as garantias para que ele, depois de analisar projeto, licença, se tem liquidez, se o mercado é bom, se é o que ele precisa para a população que vive aqui, aprovar. Então eu acho isso muito legal. Isso é a segurança para o cara que está de fora. Eu estou de fora, estou olhando como investidor. Vai botar o dinheiro aqui. Ontem eu rodei com a minha esposa, e o acabamento? Você pega um apartamento em São Paulo, coitado do cara, compra um apartamento, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, ele vai perder dinheiro, porque ele vai ter que vender o apartamento pelado, não vai ter dinheiro para pôr o piso, pôr o armário, pôr os appliances. E deve ter muita gente que muda em São Paulo sem nada no apartamento, né? Não tem porque como, não. Eu descobri piso. Recentemente que no Brasil eles vendem paredes, não tem piso, não tem nada. É a moda. A moda agora é diminuir e entregar sem nada. E aumentar preço. Aumenta preço e vai tirando. E vai tirando. É normal. Valoriza, é um país que entrega rentabilidade, mas é diferente. Você vem aqui, eu fui rodar algumas construtoras, que acabamento. É diferenciado, né? É impressionante o nível de acabamento. Quando comparo luxuoso, Dubai, né? É tudo luxuoso. Orlando e São Paulo, do que a construtora entrega. É absolutamente mais valioso, mais bem acabado, com materiais de maior qualidade, a obra aqui. É incrível. E a fundação, Carol, fiquei abismado, fiquei olhando, o cara quase foi lá no apartamento perguntar que tanto eu olhava para baixo, o cara cavucando e fazendo, ele ficava olhando e falava, em frente ao meu apartamento, eles fazendo a fundação. Que esse maluco tá quase 4 horas olhando e gravando? Os caras, como é areia, né? Que é areia, ele precisa descer mais que 20 metros, segundo o que eu estudei, para fazer toda a ferragem, fundação, e ainda subir um arrimo de quase 4 andares, para dar total estabilidade no prédio e total segurança. E isso também é a norma de construção que o governo põe. 4 andares. Além de descer quase 20 metros, ainda sobe 4 andares para começar os apartamentos. Porque isso é um arrimo capaz de suportar qualquer abalo que tenha em um solo que é de areia. Uau! E então, mesmo assim... não tem sinkholes que nem a gente tem na Flórida. Não tem, porque a estrutura... E aí pergunta, né? E o preço, Guilherme? O preço não é caro quando eu comparo aos Estados Unidos? Claro, mas a obra que se gasta aqui na obra é muito mais do que se gasta para fazer em São Paulo, do que se gasta para fazer em Orlando. Mas a segurança é necessária. Né? Um país que não vai também ter o crash imobiliário, porque chegam 270 mil pessoas num mercado que está buyer market com 90 mil. Sabe, eu acho uma coisa que eu acho interessante você falar? Que tem muita gente que pode estar nos assistindo e achando mas Dubai não é para qualquer um. Então. Dubai você tem que ter dinheiro. Você que está aqui há 5, 6 dias, que está visitando tudo, está vendo os valores, me conta. Dubai não é para qualquer um, é para quem realmente está estudando, quer ganhar mais renda, quer investir de forma segura, não tem aquela preocupação de ficar com dinheiro só num país, já entendeu o benefício da dolarização, já vive o dólar desde 94, quando custou 87 centavos e hoje vale R$6 quase, né? Vai viver o dólar a 8, tá? No futuro próximo. Então, para essa pessoa que já entendeu que ter renda em dólar é muito melhor no investimento imobiliário sólido, é para essas pessoas que é Dubai. Quanto à renda, quanto a dinheiro, Carol, se é esse o fundamento da pergunta, você tem que estar preparado para comprar um imóvel aqui com pelo menos $100 mil, tá? Que é o que você daria de entrada e financiando o restante. $100 mil hoje são R$500 mil. Se você tem R$500 mil, quer internacionalizar seu patrimônio, quer ganhar com valorização, quer ter uma renda efetiva, você pode comprar um imóvel em Dubai
financiando o restante, usando o tempo para pagar 500 mil ainda. Esses 500 mil que você está dizendo é aquele 20% da entrada. Seria 20% do imóvel, de um estúdio mais em conta que existe em Dubai. Sim, faz sentido. E para você, peraí, não é 500 mil de uma vez. Nós estamos falando 500 mil congelado, no dólar congelado, para pagar em 36 vezes. Entendeu a facilidade? Sim. Então você acha que você tem que ter 10 milhões para comprar imóvel em Dubai? Não, cara. Não. Você precisa ter 500 mil parcelado em 36 meses. Claro, esse parcelamento é em dólar. E depois você vai receber o imóvel já valorizado, sem correção de preço e financiar o restante. Entenda todas as normas de financiamento, entenda as regras que você vai ter, os documentos que apresentar. Faça tudo isso antes de assinar qualquer contrato de venda, de compra, para saber se você é qualificado no financiamento. Sem dúvida, sempre procurar uma pessoa qualificada para assessorar, se tiver qualquer Procure dúvida. Um escritório licenciado, procure pessoas que são profissionais aqui, que vão te orientar. Que conhecem o mercado, que realmente têm um bom relacionamento com o developer. Agora eu tenho uma pergunta para você. Ganhei dinheiro aqui, certo? Estou com a grana aqui, rendeu meu apartamento, já juntei dinheiro o ano inteiro. Qual que é a carga tributária que eu devo pagar para o Brasil hoje nessa internacionalização? Tem algum meio de eu não pagar esse tributo? Tem legal, né? Claro, legalmente. Não, eu vou ter que fazer essa declaração para o Brasil. Se eu me tornar um residente fiscal em Dubai, acabou meu vínculo fiscal com o Brasil? Excelente pergunta. Se você fizer a sua saída definitiva do Brasil e vier morar aqui, começar a ter receita aqui, tendo feito a saída definitiva, você não tem mais obrigação de pagar imposto no Brasil. O que está acontecendo é que muita gente está mudando do Brasil para outros países e escutaram falar que o fato de você morar 12 meses fora, você deixa de ser residente. É verdade. A Receita entende que depois de 12 meses você não é mais residente. Mas se você não fez a saída formal, entrou no site, fez a comunicação e depois entregou sua última declaração, eles vão considerar você como residente e vão te cobrar por suas receitas auferidas no exterior. Então, assim, o processo tem que ser feito etapa por etapa, e cada etapa tem os seus detalhes que são muito importantes. Existe, às vezes, um período de limbo entre a saída e o tempo da mudança, que a gente usufrui desse período para conseguir alguns benefícios. Então, respondendo, mudou para Dubai, fez saída no Brasil, ganhou imposto aqui, trabalhou, comprou, vendeu imóvel, alugou, você não vai pagar nada de imposto, nada. Pessoa física não paga imposto. Trouxe seu negócio para cá, pode ser que você venha pagar imposto, porque tem a renda qualificada e não qualificada, e mesmo que, caso você tenha que pagar, acima de 375 mil dirhams de lucro líquido, líquido, que são 100 mil dólares, você vai pagar 9% de corporate tax. Somente isso? Somente isso. Dinheiro é meu, faço o que eu Dinheiro quiser, é seu, viajo, invisto, mando para o Brasil, mando para qualquer parte do mundo. Pode mandar para qualquer lugar, que a sua vida fiscal está resolvida, porque aqui estas são as únicas obrigações. Isso, você não precisa falar valor, mas é acessível hoje um empresário te contratar para você resolver tudo isso para ele? É algo exorbitante, está em acesso para todo mundo? Conta um pouquinho dessa assessoria. Olha, ele paga facilitado, ele te contrata por mês, ele tem que pagar uma vez só. Você viveu essa experiência, você está vivendo essa experiência. A gente já começou esse projeto tem aproximadamente 3 meses, né? Isso é muito importante também, pessoal. Então, o planejamento, novamente, que é uma palavra que eu sempre digo. Então, não adianta chegar aqui da noite para o dia, tentar resolver tudo que você sabe. Deixa eu fazer um parênteses. Teve que fazer etapa por etapa. Deixa eu fazer um parênteses. Olha, eu me senti o cara mais poderoso do mundo sendo classe média, hein? Ó, motorista me pegou no aeroporto, me levou nos órgãos responsáveis aqui para eu... Dificuldade com a língua, não se preocupe, sempre tem alguém falando árabe, falando inglês, te ajudando. O escritório da Carol é completo, desde o dia que você desceu do aeroporto até o dia que você vai embora. Eu estou impressionado. Obrigado, Guilherme. É um serviço VIP para quem contrata um serviço regular. Obrigada. E você sabe por que eu tive essa ideia de fazer esse atendimento? Porque eu vivi uma experiência que não foi tão agradável, foi tudo muito fácil, mas não foi agradável. Então, eu imagino, se eu deixasse você passar por aquilo que eu vivi, toda essa magia, todo esse encanto que você está tendo, deixaria de existir. Então, o que eu quero dizer, as coisas aqui acontecem, só que tem barreira de língua para o brasileiro, encontrar o lugar, você sabe como que é, às vezes, isso não tem um número específico do endereço onde você está indo. Endereço então, comum, o que a Larson Wealth & Legacy
quer trazer para os investidores aqui é justamente essa diferença. Então, você chegar, se sentir acolhido, às vezes é a primeira vez que a pessoa está vindo, seguro, porque uma pessoa, caso não entenda o que outra pessoa que está tentando se comunicar está falando, vai traduzir. E é isso que a gente quer oferecer para os nossos clientes, uma assessoria completa, tanto na parte de abertura dos seus negócios, como na parte de mudança de residência fiscal, de aplicação de vistos de residências, que eu acho bom ressaltar, né? A gente sabe que nos Estados Unidos visto é advogado, aqui em Dubai não, aqui visto é com o escritório que faz a abertura de empresa, que é o nosso family office aqui, que cuida de tudo, ponta a ponta, desde a pessoa que quer vir só para fazer uma compra de um imóvel, aquele que quer se mudar ou aquele que quer trazer o seu negócio para cá, a gente está pronto para assessorar. Vou finalizar com uma pergunta aqui que eu acho que é crucial. Mudei, gostei, ganhei dinheiro. Pô, mas estou com saudade do Brasil. Já me dei super bem em Dubai, né? Não é o meu caso, estou contando um exemplo. Ainda vou trabalhar muito para chegar nesse nível. Mas, pô, resolvi minha vida. Aí, Carol, é o seguinte, nasceu neto. Né? A minha vida é outra, quero voltar para o Brasil. E desfazer essa cidadania é fácil também ou não? Como que existe isso? É fácil, por exemplo, no caso... Ou nem preciso, eu vou para o Brasil, curto meus netos, continuo cidadão aqui de Dubai. Depende do visto, porque dura 10 anos, não dura? Como dura. Que é o Golden Visa, que é o que eu tenho, ele é de 10 anos. Então, por 10 anos eu não preciso fazer nada. Se eu quiser ficar 5, 6 anos sem vir aqui, também não tem nenhum problema. Agora, tem que lembrar que a gente tem outros tipos de vistos, que tem a obrigatoriedade de presença. Então, por isso que eu sempre dou preferência para o Golden Visa. Ainda mais que hoje não é mais $500 mil o investimento mínimo que você tem que fazer num imóvel. Então, eu acho muito mais inteligente você faz um investimento, seu investimento está valorizando, está rendendo mensalmente e você fica livre. Porque hoje essas famílias que querem morar cada vez em um lugar do mundo não querem Então, peraí, eu posso me tornar cidadão, continuar tocando minha lojinha lá no Brasil. Pode. Só que respeitando as regras fiscais do tempo. Lembra só da residência fiscal do Brasil, que eu você não posso continua falar lá. todo o tempo, porque tem um limite de tempo, eu preciso da baixa fiscal, tudo isso. A maioria das pessoas estão vindo para Dubai, estão preferindo ficar mais aqui pro lado da Europa, UK. São pessoas que meio que estão, por causa que os filhos já saíram também, estão estudando em outros locais. E o long term, mais de 90% é feito pelo próprio americano. E aí outro fato muito legal para a segurança. Você tem aqui um mercado feito pelo europeu, pelo indiano, pelo chinês, ou seja, pelo inglês. Várias nacionalidades enxergam Dubai sem patriotismo como o melhor local para se investir. E aí é legal a gente separar o patriotismo, porque a gente sabe que isso existe nos Estados Unidos. Né? Eles vivem isso à risca. Então, quando essa população do resto do mundo decide pôr o dinheiro numa cidade dessa, olhar os números, estudar o mercado, quer dizer que a evolução dela para os próximos 20 anos é muito maior do que outras regiões. Sem dúvida. E é isso que move o mercado imobiliário. Sem dúvida. É esse crescimento. Né? Ainda, eu vou arriscar dizer algo aqui que eu posso ser cobrado no futuro, mas eu vou dizer. Pelo que eu estudei, vale a pena arriscar. Diga, então. Ainda está engatinhando o mercado de Dubai. Ele vai virar, se não a segunda, a terceira potência do mundo, pelas facilidades que o governo cria aqui de forma inteligente para atrair recursos de investidores internacionais. Pela qualidade do governo. Qualidade de vida, segurança, investimento bloqueado e cuidado pelo governo em todas as etapas, benefício fiscal. Benefício migratório. Clima. Benefício migratório, que a gente esqueceu de falar de uma coisa. Hoje as pessoas abrem empresa nos Estados Unidos, abrem às vezes um restaurante, alguma coisa, quer trazer sua equipe do Brasil, não pode levar. Aqui você abre a sua empresa, se quiser trazer 6, 7, 8 pessoas, disso, sério? Você traz toda a sua equipe. Você pode trazer, fazer... Você pode trazer. Tem uma quantidade de visto pela atividade, pelo tipo de problema, mas você traz a sua equipe. Nossa. Com a mesma facilidade que tira o visto, que você sabe como está sendo fácil. Clima, comida agradável, ambiente favorável, recepção nota 1000, crescimento global. Você é super bem tratada. Pessoal, é isso, Carol. Eu fico à sua disposição, mas esse papo Guilherme. aqui, ó, o intuito é deixar você esclarecido,
bem informada e criar coragem, para que pelo menos você comece a partir de agora a estudar, olhar um pouco mais para o mercado de Dubai. Você não precisa ter 1 milhão, você não precisa ter 10 milhões, você não precisa ter 50 milhões. Com 500 mil reais parcelado hoje, na data de hoje que está sendo gravado aqui, parcelado você pode ter um imóvel em Dubai financiando o restante. Isso Se mesmo. isso entra no seu perfil de comprador, analisa. Para mim faz sentido, é algo que eu vou fazer com o meu patrimônio, porque os números me provam da rentabilidade e o ganho. E você faz também, eu sei que você é uma baita investidor em Dubai. Com certeza, eu confio no mercado de Dubai assim, de forma absurda, com os olhos fechados. Faria outros investimentos aqui. Eu acho que toda essa segurança, não preciso falar mais nada, né? Para não ser repetitiva. Cada vez mais eu confio no mercado aqui. O que você disse, olha atrás de nós, olha a quantidade de obras, olha a expansão disso. Que não é 360 olha a graus, mas expansão se fosse, disso. Então, realmente, quem está aqui, quem vem para cá, acredita e nós acreditamos. Então, vou encerrar por aqui. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Carol. Até a próxima. Um prazer enorme estar aqui em Dubai com você. Onde vai ser o próximo, hein? Vamos lá. Dispensar, Singapura surpresa. talvez não, mas vamos lá. Quem sabe? Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.